Eu quero agora enumerar 6 passos. 6 passos para vencer um gigante e prosperar. E nós veremos isso na vida de Davi. Davi venceu o gigante Golias. Em 1 Samuel 17, versículo 14 e 15 diz: e Davi era menino, diga menino, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Nós vamos ver que um menino venceu Golias. A palavra diz que os seus 3 irmãos mais velhos estavam na guerra. Os seus 3 irmãos tinham idade para irem à guerra. E ele ainda era um menino, que não tinha idade para ir à guerra. Diga, um menino. Mas um menino que trabalhava. Um menino que acordava cedo. Um menino que cuidava das ovelhas do pai. Um menino que foi ungido para vencer. Quantos aqui foram ungidos? Se você foi ungido, você foi capacitado para vencer gigantes. Ainda que seja um menino, ainda que não seja o seu tempo de guerra, de ir à guerra, ainda que todos estejam dizendo, mas você é muito pequeno, mas você é muito novo, ainda que todos estejam dizendo, não é o seu tempo ainda, espere. Davi não tinha idade e não era o seu tempo de guerra, mas um menino que era trabalhador, que tinha sido ungido para vencer, que não tinha idade e que não era o seu tempo de guerra, venceu um gigante. Você vai vencer os seus gigantes. Você vai vencer os seus gigantes, ainda que seja um menino e ainda que não seja o seu tempo de guerra. Você quer vencer um gigante, quer prosperar? Não haja como um menino, ainda que seja. Se quiserem te tratar como um menino, porque as mães fazem isso muito bem, não fazem? Ai, meu filhinho, vai acordar cedo para trabalhar. Não, filho, não acorda cedo para orar não, filho. Mamãe ora por você. Pode ir. Pode ficar aí na caminha que mamãe ora por você. Acorda cedo, vai trabalhar, vai orar, vai guerrear. Ainda que você seja um menino, ainda que te tratem como um menino, você se comporte. Você se comporte como um homem. Porque há muitos homens que são como meninos, e há alguns meninos que se comportam como homens. E é esses que derrubam gigantes. Ensine os seus filhos a serem homens. Ah, mas ele é tão novo, pastor. Ainda não é o tempo dele, pastor. Depois do exército, não. Começa agora. Faça do seu filho, faça da sua filha um homem de Deus. Ainda que não tenha idade, ainda que não seja o tempo, faça dele um homem, uma mulher de Deus. Ah, é novo, não é o seu tempo. Mas é tempo sim. Se você quer vencer o gigante, é tempo sim. Não espere ser adulto. Não espere casar. Não espere ter 40 anos para começar. Ah, a vida começa aos 40. Não. A vida começa para todo menino que se comporta como um homem. Para toda menina que se comporta como uma mulher. Esse é o primeiro princípio. O segundo passo, Samuel 17, versículo 17 e 18. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. O segundo passo começa com Davi ouvindo a voz do seu pai. O seu pai Jessé diz: Davi, vem cá, eu preciso que você faça isso.
Davi não disse: ah, pai, eu faço amanhã, eu faço depois do almoço, pai. Ele disse: pai, como é que eu faço? Eu vou agora, eu vou depois do almoço, eu vou amanhã. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Se você quer derrubar gigantes e você quer prosperar, a primeira coisa, dentro do segundo passo, é dar ouvido ao seu pai. Sabe por que muitos não têm derrubado gigantes? Porque não têm dado ouvidos à voz do seu pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E há muitos meninos desobedientes e rebeldes que estão morrendo. Mas o segundo passo começa com ouvir o pai. Diga: ouvir o pai. E continua dizendo: leva pão para os seus irmãos. Ainda dentro do segundo passo, depois de ouvir o pai, é cuidar do irmão. Se você quer vencer, se você quer derrubar gigantes e quer prosperar, você tem que ouvir o pai. Você tem que cuidar dos irmãos, dar o de comer aos irmãos, amar o seu próximo e honrar os capitães. Leva pães para os seus irmãos e leva queijo para o capitão. O segundo passo tem a ver com ouvir o pai, cuidar dos irmãos e honrar os líderes. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Terceiro passo, 1 Samuel 17:20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e os gritos clamavam a peleja. Terceiro passo, acordou cedo e obedeceu. Porque tem muita gente ouvindo, mas não obedecendo. Diz que ele acordou cedo e foi fazer o que o pai mandou. Tem muita gente ouvindo, mas não obedecendo. Sabe, Jesus conta uma parábola sobre 2 filhos. Ele diz: olha, eu chamei o meu filho para trabalhar na terra. E eu cheguei para o filho mais velho, e depois cheguei para o filho mais novo e disse: olha, venha me ajudar na terra, trabalhe na minha terra. E um dos filhos disse: eu vou, pai. Ele ouviu e disse que ia fazer, mas não fez. E ele fala: o outro filho, ele ouviu e disse: não, pai, eu não vou trabalhar na terra. Mas em seguida foi e fez. E o Senhor pergunta: qual obedeceu? Qual honrou seu pai? Tem muita gente que diz: não, pastor, amém. Sim, pastor, eu vou fazer. Sim, pastor, já vou começar. Mas não faz nada. E tem alguns que dizem: não, pastor, eu não aceito, eu não concordo, eu não entendi, eu não vou fazer, eu não vou trabalhar. Mas vira as costas e faz. O Senhor está dizendo: não é aqueles que concordam, mas é aqueles que fazem. E aqui diz: Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou o seu trabalho, as suas ovelhas protegidas, e foi obedecer o pai. Próximo passo, se eu não me engano, o quarto, 1 Samuel 17:22. E Davi deixou a carga, diga aí: Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Quando ele chega no momento da batalha, ele tira a carga. Diga: tira a carga. O que tem de gente carregada, o que tem também de gente sendo carregada pelo diabo, cheia de carga, com o coração pesado, cheio de ódio, cheio de rancor. Davi carregava uma carga. Quando Jesus vai começar o seu ministério, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quem é que não está cansado? Quem é que não está sobrecarregado? Davi carregava uma carga.
E quando ele chega para o lugar da batalha, ele tira a carga. Sabe, precisa tirar essa carga do coração. Tira essa carga de sobre os ombros. Tira essa carga, esse peso, essa cobrança. Tira essa religiosidade. Tira esses sentimentos malignos que estão te destruindo, de ciúmes, de inveja, de ódio. Tire essa carga. Se você quer derrubar o gigante e prosperar, tire essa carga. O problema é que tem muita gente querendo lutar com o gigante cheio de carga, cheio de peso, cheio de bagagem. Você tem que estar livre, você tem que estar leve, com o fardo de Jesus, que é leve, que é suave. Próximo passo, 1 Samuel 17, 24. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Sabe qual que é o próximo passo? É você ir na contramão. Está todo mundo fugindo, está todo mundo dizendo: ih, perdeu, o cara é muito grande, olha, ele tem tanto de altura, ele tem tantas armas, o seu escudo pesa tanto, a sua lança pesa tanto, sabe muito sobre o gigante, mas não sabe nada de Deus. Quando vai descrever o gigante, descreve cada detalhe, cada metro, cada centímetro, cada arma, descreve o seu pajem de arma, descreve o seu escudo, a sua lança, fala quanto pesa a sua lança. Sabiam tudo sobre o gigante, mas não sabiam nada sobre o Senhor dos Exércitos, e fugiam com medo. Se você quer derrubar o seu gigante e quer prosperar, você vai ter que remar contra a maré, você vai ter que andar contra a multidão. A multidão quer te arrastar, mas você vai ter que ir contra tudo e todos. Todo mundo está com medo, mas você vai enfrentar. Todo mundo está fugindo, mas você vai avançar. Todo mundo está abandonando a terra, mas você vai cuidar. Se você quer vencer o seu gigante, você vai ter que ir contra tudo e todos. Vão dizer para você: não tem mais jeito não tem como vencer esse gigante, e vai ser miserável para o resto da vida, gente. Vocês não conhecem a fama dos filisteus? Vocês não conhecem a fama dos filisteus? Vocês não sabem que eles são homens de guerra, que são homens experientes, que são vencedores? Você não sabe que no meio dos filisteus há príncipes e há gigantes? A nós cabe ser um gafanhoto. Seremos escravos, vamos pagar os tributos, vamos permitir que o inimigo venha roubar de tempo em tempo, vamos trabalhar e nada colher, vamos dar ao inimigo. Todos estão assim, não tem mais jeito, não vai dar certo, não vamos vencer. Mas Davi foi contra tudo e todos, foi contra Saul, porque até Saul estava com medo e se escondendo. Se você quer vencer o gigante e prosperar, muitas vezes você vai ter que ir contra o seu pai, você vai ter que ir contra o seu pastor, porque a maioria do pai e da mãe e a maioria do pastor quer te proteger, mas Deus não vai te colocar dentro de uma redoma de vidro. Deus vai endurecer o coração do inimigo, como endureceu o coração de Faraó. Deus vai permitir alguns gigantes para que você ouça sobre guerra, para que você aprenda sobre guerra, e para que você não seja um fraco. Pelo contrário, seja forte e cheio de ânimo. Nós estamos no mês em que o fraco diz, em que o doente diz, e a alegria do Senhor é a nossa força. Deus não está criando um povo fraco, um povo débil, um povo religioso. Deus vai usar Faraó, Deus vai usar os príncipes que ficaram dos filisteus, os gigantes, para fazer de você um homem mais do que vencedor, uma mulher mais do que vencedora. E o último, 1 Samuel 17, 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel.
Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Sabe, a primeira coisa, os homens estão ali repetindo, porque Davi quer saber o que vai ganhar o homem que enfrentar. E eles começam a dizer, o rei vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai enriquecer, vai dar a mão de sua filha, vai isentar dos impostos, vai conquistar muitas coisas. Mas o que me chama a atenção é que eles estão dizendo assim, olha, o que vai acontecer mesmo com quem enfrentar esse gigante que está afrontando Israel? E Davi diz, o que vai ganhar mesmo o homem que enfrentar esse gigante que está afrontando o Senhor dos Exércitos? Sabe, às vezes você leva tudo para o pessoal, você acha que tudo é pessoal, porque a gente quer ser criado a pão de ló, a gente não quer ser criado a maná, a pão de ló, a gente quer ser criado cheio de mimos, a gente acha que todo mundo está contra a gente acha que até Deus é injusto, até Deus é injusto, e todos eles estão dizendo, esse homem está afrontando Israel, e Davi está dizendo, ele está afrontando o Senhor dos Exércitos. E eles dizem, vai enriquecer, vai casar, vai ser isento dos impostos, vai fazer parte de uma família nobre. Deus nos chamou e nos fez povo eleito, sacerdotes reais,